2 de dezembro. De fato, eu sou um cara que tem muitas dúvidas na vida, sabe? Poucas certezas. E ando sempre correndo atrás delas, né? Mas uma das poucas coisas que eu tenho convicção é que a grande mídia é muito responsável pelo estado de coisas pelo qual passa o Brasil. Não falo nem do apoio explícito e desavergonhado à Lava Jato, a esse moralismo vagabundo, né, que está na mídia, nos jornais, nos grandes jornais. E aí falo de Folha de São Paulo, falo do Estadão, falo da Zero Hora, dos grandes jornais brasileiros, dos grandes blogs. Pois nessa linha, onde as coisas todas adquiriram algum tipo de relacionamento bíblico, não custa dizer que lá no Gênesis vem escrito assim, e no começo foi o Verbo. A palavra, ela tem uma capacidade construtiva ou destrutiva ímpar. Sem a palavra, não há sociedade. Sem a palavra, não há sonho. Sem a palavra, não há tristeza, não há construção, não há desconstrução. Pois se vocês olharem os jornais tratando sobre a formação do Ministério Lula, vocês vão enxergar o íntimo, o âmago, as vontades escondidas dentro das redações dos jornais. Por exemplo, quando eles dizem assim, apadrinhados de fulano e beltrano querem ministérios tal e tal. Vejam só, apadrinhados. É esquema. Não é assim. João da Silva indica Beltrano para ocupar o cargo. Não. Não se quer saber a formação, não se quer saber as capacidades, a experiência anterior, a formação profissional, as necessidades do ministério. Não. Se diz assim, apadrinhado de fulano e beltrano. Ou seja, aquele que está mancomunado, que vai ocupar o cargo, não porque tenha capacidades, mas porque tem um padrinho político. A outra coisa que eles dizem, e dizem todos os dias, ministério será partilhado entre fulano, beltrano e ciclano. Por que partilhado? Partilhado significa que um determinado grupo se apossou, se apropriou de alguma coisa. Como faziam os romanos, entravam, ocupavam, recolhiam os despojos e partilhavam entre eles os despojos. Ora, por que não se diz? O ministério terá composição pluripartidária. Uma frente ampla precisa de representação política no ministério. Serão indicados tantos de tanto partido, de tal partido e etc. e tal. Não. O ministério vai ser partilhado. Vai ser dividido entre políticos. Essa coisa horrorosa que são os políticos. Ora, ministério é aparelhado pelo partido tal. Por que o ministério foi aparelhado? Porque o partido tal ganhou o governo, ganhou a eleição. Então, ele não ocupa os espaços públicos a partir da legitimidade da eleição que ele recebeu, do povo. Não, ele aparelha. Quer dizer, ele usa a máquina pública para si mesmo. Isto é a gênese, sem trocadilho com o Gênesis, de que o verbo é o começo de tudo que está acontecendo no Brasil. Esse clima de ódio, essa demonização da política. É simples assim. A psicanálise estuda muito isso. O mestre disso, no caso, é Jacques Lacan. Basta ver os jornais e é assim que se trata o mundo da política. Fulano está viajando para visitar a sua base eleitoral. Não.
ele está de folga, ele não está trabalhando, ele está fazendo política. Parafraseando os artistas, né? Ah, tu só pinta, tu não trabalha. Só um pouquinho, sou artista, né? O artista trabalha e trabalha muito. Político. Bom, quanto à índole de cada um, isso é outra história. Mas é importante a gente ir marcando e vendo, e até porque, dentre também as poucas convicções que tenho, no sentido de certezas, só vai piorar. Só vai piorar. E a mídia, a grande mídia, o jornalismo profissional é responsável por isso. Não vou dizer que seja o principal responsável, mas com certeza é um dos principais responsáveis. Vejam os jornais. Bom, se nós não pensarmos sobre essas coisas, e mais do que isso, né, se nós não modificarmos posturas e condutas, nós vamos ter muito problema além dos tantos que já temos. E eu mantenho aquela coisa que sempre venho dizendo. O moralista é um pervertido. Olha o governo Bolsonaro. Olha o que esse cara está fazendo na saída do governo. Alguma surpresa? Não. Por que não? Vejam as palavras que essa turma da extrema-direita escolhe para definir projetos e fazeres políticos. É simples assim. Até a próxima.